Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo essa videoaula. Para hoje e para esse vídeo, o que eu gostaria que a gente fizesse, na verdade, o que eu preparei é uma atividade bem bacana, tá? A gente vai conduzir aqui, tentar fazer uma dinâmica de leitura e análise de texto, tá? Essa atividade de hoje, ela é muito importante, principalmente porque ela faz parte do nosso projeto de elaboração de um e-book. Vocês lembram que a gente estava conversando sobre isso algumas videoaulas passadas, não é? Então a gente apresentou esse projeto para vocês, falando sobre isso, sobre a nossa produção final. E a leitura e análise do texto de hoje, então, ela vai ser muito importante para a produção final, porque a gente vai estudar alguns elementos da composição desse tipo de texto que vocês vão escrever lá para frente na nossa produção final, tá bom? Então, já que eu já fiz algumas apresentações, retomei algumas coisinhas, eu já quero partir logo para essa ideia do texto mesmo, para a gente já poder discutir, conseguir discutir, e dar tempo da gente abordar tudo hoje. Mas antes disso, eu queria combinar uma dinâmica com vocês, tá? Essa dinâmica vai ser muito simples. Eu vou projetar o texto aqui para vocês na tela. E assim que esse texto for projetado, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo. Mas eu só quero que vocês pausem por um motivo. Eu quero que vocês tentem localizar nessa projeção de tela algumas informações sobre o texto que a gente vai ler, tá? São essas informações: o título, o nome do autor, onde foi publicado esse texto que a gente vai ler e quando que foi publicado, tá? Se você tiver com um caderno aí, anote no caderno essas informações, anote em algum lugar, ou tenta observar, tá? Tenta encaixar o seu olhar e ver onde que tá essas informações, ok? É sempre bom a gente perceber antes da leitura essas questões. Então, vou projetar aqui. Aí, pessoal, já estão vendo? Então, pausa o vídeo. Pausaram? Voltaram? Acharam todas as informações? Beleza, então. Vamos continuar. Dado todas essas informações, então, que eu pedi para vocês localizarem, eu queria que vocês pensassem aí sobre o que vocês acham que vai ser esse texto. Ou seja, que história que esse texto que a gente vai ler vai contar? Ou melhor, de quem ou sobre o que essa história vai contar? Vocês devem ter percebido, esse texto que a gente vai contar, ele é um texto provavelmente narrativo, né? Porque ele foi tirado do portal da Crônica Brasileira. Outra coisa que eu acho que vocês também perceberam é sobre as possíveis temáticas do texto, né? Tragédia, miséria e morte. Então, de novo, se vocês estiverem com o caderninho, tentem responder aí em algum lugar, para a gente elaborar essas hipóteses de leitura. Sobre o que você acha que vai ser esse texto, sobre que história você acha que esse texto vai contar. Tá bom? Se quiser também, coloquem aqui no comentário do YouTube para eu ver o que vocês pensaram, porque é muito legal a gente criar essa dinâmica de impacto do texto, né? De criar expectativas e perceber se essas expectativas foram, digamos assim, cumpridas ou não. Se a gente conseguiu encontrar aquilo que a gente realmente imaginou do texto. Tá bom? Bora lá então para a leitura. Vou aumentar o texto aqui para a gente conseguir ler ele melhor. Antes disso, eu quero que vocês reparem aqui no link da descrição desse vídeo, no YouTube, porque eu acho que vai ser interessante também, se não só se vocês me escutarem e verem pela tela, mas se vocês abrirem em outra aba esse texto para acompanhar a leitura junto comigo. Eu acho que vai ser mais legal se vocês fizerem isso. Então, pausa o vídeo de novo, abre o link aqui embaixo para vocês verem esse texto, tá bom? Vamos começar a leitura então. Notícia de jornal, de Fernando Sabino. Leia no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente vestido. Morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morreu de fome, era da alçada da delegacia da mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado.
Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um próscrito, um bicho, uma coisa. Não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam, ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. Passam e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha. Por que haveria de ser da minha alçada? Que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome, de 30 anos presumíveis, pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, estado da Guanabara, um homem morreu de fome. Morreu de fome. E aí, pessoal, gostaram da leitura? Outra coisa, o que vocês acharam assim da expectativa de vocês? Ela foi cumprida? Comenta aqui também nos comentários se vocês quiserem. Mas para a aula de hoje, como eu estava falando que ela vai ser muito importante, eu quero retomar algumas coisinhas com vocês. A primeira delas, como a gente conversou, falei lá no começo, que se trata, claro, de uma crônica, né? Está escrito aqui, é um texto crônico. Mas por ser um texto crônica, ele é da tipologia narrativa, claro. Então, pessoal, sendo esse texto ainda da tipologia narrativa, a gente vai ter alguns elementos que sempre se destacam dessa tipologia. Vamos conversar um pouquinho sobre eles. Esses elementos da tipologia narrativa, eles são geralmente assim um pouco fáceis de perceber. Então, claro, em toda narrativa, praticamente, a gente vai ter então narrador, a gente vai ter tempo, uma noção de tempo, né? Porque essa história ela foi contada em algum tempo específico. Esse tempo ele vai estar mais ou menos localizado nas narrativas. A gente vai ter espaço, a gente vai ter enredo. O que mais que a gente vai ter? Vocês conseguem pensar em mais um? Deixa eu ver. Personagens já falei. Ah, e com certeza a gente vai ter, então, um narrador em espaço também. Tá? Então, geralmente são esses que a gente sempre tem num texto narrativo. O que a gente vai focalizar hoje vai ser aqui, ó, no tempo. Porque o tempo ele é muito importante para a construção de uma narrativa. Como eu estava dizendo, ele dá essa ideia de temporalidade mesmo. Ele diz quando essa narrativa aconteceu. Detalhe que esse quando não é o quando de quando o texto foi publicado, tá? 1972. Ele é o quando da narrativa, o tempo da história, tá bom? E aí a gente tem, geralmente, para marcar esse tempo dentro da narrativa, algumas palavras. Palavras essas que a função especificamente seria disso, de marcar o tempo. Eu não sei se vocês já conseguem pensar, mas a gente tem geralmente dois tipos de palavras que sempre demonstram essa ideia de tempo, tá? A principal delas, que a gente vai conversar agora, é exatamente os verbos. Estava falando há pouco que essa ideia de que essas palavras elas cumprem especificamente a função de marcar o tempo, o verbo nem tanto, tá? O verbo ele demarca o tempo, mas não só ele demarca o tempo, mas ele demonstra uma ação que foi feita. Mas ele demonstra quando essa ação foi feita. Vamos entender melhor isso que eu estou falando, observando o segundo parágrafo. Vamos tentar identificar aqui, ó, nesse segundo parágrafo, os principais, não os principais, todos os verbos que a gente pode encontrar. Então a gente tem aqui morreu, é um verbo. Depois a gente tem ali foram, é um verbo. Regressaram, é um verbo. Sem prestar, prestar também seria um verbo. Acabou morrendo, né? Seria uma locução verbal. Então, olha só,
dá para perceber que de todas as palavras que a gente tem ali dentro desse parágrafo, um número considerável é de verbos. E é interessante perceber também que de todos eles, a maioria dá uma ideia de passado, né? Morreu, passado. Foram ao local, passado também. Então, vocês conseguem perceber? Os verbos, eles marcam tempo. Mas agora, uma pergunta sobre esses verbos. Eles especificam necessariamente, a gente consegue entender detalhadamente quando que essas ações aconteceram? Ou seja, o verbo morrer. Quando morreu de fome? Esse homem que morreu de fome, que a gente está vendo na narrativa. Quando especificamente ele morreu de fome? Tá, morreu no passado, mas quando? A gente não tem isso. Os verbos, eles não dão essas informações. Então é como se eles fossem insuficientes para dar uma ideia completa do tempo. A gente precisa de uma outra palavra. Lembra que a gente disse que a gente tinha duas? Então, a gente precisa de uma outra palavra para poder entender melhor essa ideia de tempo. Essa palavra, essa classe de palavras que geralmente a gente usa, na verdade, são os advérbios. Os advérbios e também outros marcadores de tempo. Vamos tentar encontrar eles aqui na narrativa? Olha só. Aqui, logo no primeiro parágrafo, a gente tem um. Durante 72 horas. Depois, no segundo parágrafo, a gente vai ter outro também. A gente vai ter esse aqui, ó, o depois. Mais para baixo na narrativa, a gente vai ter outro também. Durante 72 horas de novo, olha só. Mais para frente de novo, a gente tem mais acho que dois marcadores. Acho que lá para o final da narrativa. A gente tem ontem e a gente tem de novo depois de 72 horas. Olha que interessante. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Na narrativa inteira, 5 só advérbios. E é claro, em todos os parágrafos, a gente vai ter verbos. Então, é interessante pensar né, que em um parágrafo só, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, o mesmo número de verbos. Em um parágrafo, é o mesmo número de advérbios na narrativa toda. Por que a gente está fazendo essa análise? Por que a gente está reparando essas coisas? Porque o interessante de pensar é que o tempo na narrativa, ele faz parte, ele é um elemento importante, um elemento que situa o leitor. Mas o que a gente tem que perceber é a intenção do autor, talvez. Por que será que ele escolheu construir o texto dessa forma? Com poucas informações sobre o tempo. Será que assim ele queria dar uma ênfase ou um destaque para outra coisa? O que vocês acham? Aqui, é claro, a gente já pode perceber com certeza que o destaque dele é para o fato narrado, é para a notícia de jornal que ele leu. A notícia de jornal é sobre um homem que morreu de fome. Vocês perceberam que ele, ao longo da narrativa, ele repetiu várias e várias e várias vezes a palavra fome? No texto, olha, tem cerca de 22 vezes que ele repetiu essa palavra. 22. Então, a ideia dele aqui, talvez, né, a gente pode afirmar, fazendo uma atribuição de sentido, que o destaque que ele queria dar é para a fome. Que para esse narrador, para esse personagem narrador, a fome é algo incabível, é algo que a gente talvez não deveria ter na sociedade, é algo chocante, as pessoas devem se chocar com a ideia da fome. Alguém passar fome não é natural. Fome é um direito de todos. Então, é como se ele criasse esse texto, essa ideia, para causar um efeito no leitor, um impacto. Talvez, né? Essas seriam as intenções dele. E por isso que, quando ele dá foco para uma coisa, ele tira o foco de outra. Ou seja, o que foi, digamos, comprometido foi tempo. Mas o interessante de pensar é que, nessa história, a ausência de uma especificidade do tempo, ela compromete a narrativa, ou seja, a gente deixa de entender o texto por conta dessa falta, digamos assim, de especificidade do tempo? Não, né? A gente não tem essa falta. A gente consegue compreender o texto e a gente pode até ser impactado. Para a gente finalizar, então, a nossa aula, eu quero deixar algumas perguntas para a gente poder pensar. Aí eu quero que vocês respondam também aqui nos comentários, tá? Uma das temáticas principais é a fome. E aí a minha pergunta é, por que vocês acham que o autor escolheu esse tema? Será que quando ele escreveu, lá em 1972, a fome era uma realidade? E hoje? Essa é a pergunta que eu quero que vocês respondam nos comentários.
A fome ainda existe na nossa sociedade, no Brasil? Existe fome ainda? Por que que você acha que existe fome no Brasil? Eu acho que seria legal a gente conversar nos comentários, tá bom? Então, eu vou finalizar a nossa aula por hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, também pode colocar nos comentários. Vamos abusar aqui dos comentários, tá? Vamos conversar e a gente vai tentando dialogar. Um beijo, pessoal, e bons estudos!